Bancada completa, Tássio Cruz, João Magalhães, Ezequiel Araújo. Tem um que nunca mais passou por aqui, eu estou sentindo a falta dele. Otávio Ribeiro Neto. Sim. Nunca mais participou, sempre com contribuições importantes. Pode ser que daqui até o dia 17 ele apareça aqui na bancada. Está ali fazendo a coluna Roda Viva. Ah, Roda Viva, todos os dias no Jornal de amanhã. Jornal Dia, muito bem. Ele e João Magalhães. Pronto, um grande abraço ao Otávio Ribeiro Neto. Agora nós vamos ao Flagra do Dia com Jailson Soares. Está aí então o registro das lentes do repórter fotográfico Jailson Soares. Na tela, uma foto do conselheiro Jailson Soares, por coincidência, homônimos. Kennedy Barros. Kennedy Barros. Aí é Kennedy Barros. Isso. É porque eu confundi ali no caractere. Ele Jailson nos dá... Ele nos dá bons conselhos, mas nem sempre. Bom, Tássio esteve hoje no Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas que tem acompanhado, aqui eu vou conversar com o João Magalhães, a gestão da saúde de Teresina. Sempre um motivo que instiga investigações, um acompanhamento. De fato, providências precisam ser tomadas, João Magalhães. Isso mesmo, Eliezer. A gente acompanhou nos últimos anos várias mudanças na gestão da Fundação Municipal de Saúde. É uma área essencial, é uma área central da Prefeitura de Teresina, porque a gente sabe a referência que a saúde de Teresina é para todo o Piauí e também para outros estados. É uma área essencial de qualquer gestão, porque é uma das áreas em que a população mais acompanha a prestação do serviço. Afinal de contas, todo mundo demanda da prestação dos serviços na área de saúde. E, principalmente no começo deste ano, a gente viu algumas denúncias, algumas sendo apontadas ali algumas falhas na gestão da saúde da capital. Por conta disso, o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria, levantou a documentação, acompanhou a questão de dados financeiros, a gestão de contratos, a questão da falta de medicamentos e outros insumos e hoje apresentou à sociedade o resultado dessa auditoria em um relatório. O Tássio depois vai detalhar mais, ele foi lá hoje pela manhã, acompanhou a apresentação do relatório, mas ficou muito evidente, Eliezer, que o Tribunal de Contas do Estado conseguiu identificar uma falta de planejamento, uma falta de acompanhamento, principalmente no que diz respeito ao devido pagamento, das empresas, cumprimento dos contratos e principalmente não consegue, a Prefeitura de Teresina, a Fundação Municipal de Saúde nos últimos anos não conseguiu fazer uma atuação preventiva, um planejamento onde ela conseguisse prever ali quando seria necessário comprar de medicamentos, como é que estaria a questão dos gastos com o pessoal. Tudo isso, sem um planejamento, faz com que o município acabe aumentando a quantidade de compras de forma emergencial. Tudo isso gera um custo ainda maior para os cofres da prefeitura, faz com que a população fique desassistida em algum momento e o Tribunal de Contas teve esse cuidado de olhar também não só a questão financeira, mas também a de gestão, o olhar sobre a gestão pública na área da saúde. A gente espera que esse relatório sirva de fato como um instrumento que vai melhorar tanto a atuação, o planejamento da prefeitura, quanto fazer com que os vereadores cobrem uma organização ainda maior para que a gente tenha uma população mais assistida de forma mais eficiente por parte da Fundação Municipal de Saúde. Ezequiel Araújo, nunca foi falta de recurso, nunca foi falta de dinheiro. O que faltava, o que vem faltando é planejamento. Sim, Elias, exatamente, porque não adianta de nada a gente colocar à disposição os serviços para a população se a gente não tem uma gestão qualificada, preparada para que possa, claro, fazer rodar a máquina pública referente a trazer esses serviços à população. Não é de hoje que o TCE vem falando sobre essas defasagens que acontecem na Fundação Municipal de Saúde. Ano passado mesmo a gente acompanhou que a Fundação Municipal de Saúde, a FMS, também passou por outra rodada de investigações, apuração referente principalmente às unidades básicas
básicas de saúde, onde informavam que não teriam os insumos suficientes necessários para ter essa disponibilidade à população teresinense. E hoje foi apresentado esse relatório, infelizmente, foi colocado assim, em pauta que há uma dificuldade na gestão pública em razão de apresentar, não é? O que foi empenhado, o que foi gasto, e isso, Eliezer, acaba então ocasionando uma bola de neve, porque se você então não tem uma boa gestão a partir de hoje, o amanhã já fica dificultoso das pessoas que irão necessitar desses insumos, desse atendimento, Eliezer. E além do mais que a partir de agora a gente já vai estar em discussão sobre o orçamento de 2025 e nada mais salutar do que trazer a resolutividade sobre essa problemática agora, para que no ano que vem, no ano de 2025, a população não continue a sofrer por conta desses percalços, Eliezer. Se você que esteve lá, em algum momento ficou claro o cuidado para que esse relatório não seja usado politicamente, não se distorça o discurso daquilo que realmente é mais importante para o lado político eleitoral? Sem dúvida, Elias. Acho que foi a principal marca, né, deste relatório. A gente falava na primeira participação, mas 8 auditores tiveram aí um trabalho muito intenso por 2 meses, entre janeiro e março. E eu destacaria, além, claro, do mérito da análise, do relatório, de ser o principal fato de notícia desta quinta-feira, claro, os colegas falaram, né, o teor do relatório e da auditoria é, de certa forma, preocupante e o atual presidente da FMS, Dr. Ítalo, vai ter bastante trabalho para atender aos questionamentos e conseguir colocar a FMS no eixo, né, colocar a FMS nos trilhos. Mas eu destacaria um outro ponto interessante, Eliezer, que é a Corte de Contas assumindo um protagonismo e assumindo uma posição que até então a gente via com a menor expressão. A gente tem falado, principalmente esse ano, no ano passado também, sucessivas vezes o TSE. Né? O TSE que vem assumindo esse protagonismo quando o assunto é fiscalização de contas públicas, o órgão que vem na gestão de Kennedy Barros intensificando esse papel informativo, esse papel até de certa forma, de parceria, mostrando às prefeituras onde estão os erros. E hoje ele usava uma frase que eu achei muito interessante, ele falava o seguinte: o nosso principal objetivo é evitar com que erros sejam cometidos hoje, para que lá no futuro as punições que eventualmente sejam necessárias por causa de erro, elas sejam diminuídas, né? Ou seja, é evitar com que novos problemas surjam atualmente para que não se precise punir lá na frente. Porque quando a punição é feita ao município lá na frente, quem já foi punido foi a população. Então, uma posição que tem sido atônica, eu me lembro que a gente fez uma ampla entrevista exclusiva com o presidente para o jornal O Dia, e ele falava sobre isso. Então, é interessante a gente ver essa mudança e esse protagonismo do TCE, principalmente nessa área, de evitar com que problemas ocorram, porque, no final das contas, o maior punido é a população. Esse problema que a FMS está apresentando desde o ano passado atinge diretamente a população, que é o principal envolvido. Então, eu colocaria esse ponto de vista também, que é a mudança neste protagonismo que o Tribunal de Contas tem adotado junto a vários municípios, e esse papel informativo, esse papel até educacional, para que os gestores de hoje não sejam punidos amanhã por erros, que não cometam esses erros. Então é bem interessante também esse ponto de vista. O pré-candidato à Prefeitura de Teresina pela União Brasil, Dr. Silvio Mendes, conversou com a nossa equipe sobre o andamento da sua pré-campanha e fez algumas conjecturas, analisou prováveis cenários. Vamos saber como foi essa conversa. O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Teresina se mostra otimista com a pré-campanha. Organizada, campanha bem planejada, é a campanha mais bem feita que eu tenho feito, as últimas 4 que nós ganhamos em Teresina. Portanto, eu posso resumir dizendo que eu estou feliz com as pessoas que me acompanham, com as pessoas que confiam. E o único motivo que me fez decidir voltar à atividade política foi poder ter a oportunidade de arrumar a cidade, de devolver à cidade
aos teresinenses como eles merecem. Silvio Mendes comenta que tem recebido apoios, inclusive, de servidores municipais ligados à atual gestão. Surpreendentemente, muito bem recebido. Embora se perceba, como a reunião que nós fizemos para receber os apoios dos servidores municipais, muitos não foram pelas perseguições, né? Então, existem perseguições com demissões, com afastamento de posições de cargo comissionados. Então é preciso fazer uma diferença aí e respeitar o direito de cada um manifestar a sua opinião. O ex-prefeito reage à possibilidade de sofrer perseguições por parte do governo do estado caso vença a eleição municipal. Seria uma imoralidade. Eu fui prefeito, reeleito, gestor público durante 18 anos e quando prefeito, o governo do estado era do PT e o governo federal era do PT. Então, desde que você trabalhe, que você construa projetos corretos, como nós fizemos com a HUT, Ponte Estaiada e tantas outras obras que nós fizemos, nós não tivemos dificuldades. Seria imoralidade você imaginar um governo, seja do estado, seja federal, não ajudar a cidade porque o seu candidato não ganhou. Eu não posso imaginar que isso possa acontecer. Interessante essa reflexão, João Magalhães, porque alguns imaginam que o governo do estado, o governo federal só vai ajudar determinado gestor se for alinhado politicamente. Mas existem questões administrativas que dizem respeito à vida da cidade que precisam ser bem tratadas, João Magalhães. Essas questões, aliás, eu diria que elas já são bastante superadas, né? Porque depende muito, inclusive, nem tanto do governo federal e do governo estadual, mas muito da própria gestão municipal em estar atenta em captar recursos via projetos, em ter uma articulação com a bancada federal para ir buscar recursos. Aqueles repasses constitucionais, isso é discricionário, o governo federal não pode interferir, né? O que ele vai poder interferir, claro, é em algum recurso extraordinário, é algum convênio, isso aí a gente sabe que precisa de um ajuste político, de uma capacidade de articulação, mas se a gestão municipal for qualificada, tiver ali sempre pautada nos critérios técnicos, a gente sabe que é completamente possível ir buscar recursos no campo adversário. O próprio doutor Silvio Mendes fez isso quando foi prefeito de Teresina. Ele foi prefeito de Teresina em uma mesma época em que o governador do estado era o Wellington Dias e o presidente da República era Lula. E, naquela época, Teresina recebeu muitos investimentos federais, investimentos estaduais. A gente pode citar, por exemplo, a conclusão da própria Ponte Estaiada e a construção a conclusão ali do Hospital de Urgências de Teresina. Então, esse discurso, né, de que se não for um candidato alinhado com o governo do estado, com o governo federal, pode trazer uma paralisia para a gestão municipal, isso é um pouco ultrapassado. Até porque o que a sociedade espera é que os gestores, sendo eleitos, representem os interesses da população e deixe as questões políticas de lado para que priorize, obviamente, a questão dos investimentos, o funcionamento da máquina pública. E quando você acrescenta a isso uma gestão municipal que tem a capacidade de dialogar, porque uma coisa é ser adversário, outra coisa é você evitar dialogar, né? Se você é gestor de uma prefeitura como a cidade de Teresina, você tem a obrigação de buscar recursos no governo do estado, no governo federal, e você faz isso por meio de projetos bem elaborados. Se os projetos forem bem elaborados, pode ter certeza que não vai ser possível evitar recursos. E, além do mais, tanto a postura do governador Rafael Fonteles quanto a do próprio presidente Lula sempre foram posturas no sentido de priorizar, né, a liberação de recursos, a liberação de investimentos que beneficiem a população. Muito bem. Tárcio Cruz. O doutor Silvio relatou ali um encontro que teve para receber apoio de servidores municipais, de servidores ligados à atual gestão. É como se houvesse uma descrença e aí esses servidores já estivessem ali buscando um outro caminho político, Tárcio Cruz. O nome disso aí é perspectiva de poder, aliás. É normal, é natural, né? A gente teve um cenário parecido, por exemplo, na eleição passada. Eu me lembro que no segundo turno, apesar daquele período pandêmico e todas as dificuldades, uma boa parcela dos servidores que estavam na gestão, então, do saudoso prefeito Firmino Filho, já estavam muitos do lado de doutor Pessoa e apoiando o hoje prefeito da capital. Então, é natural que isso ocorra em um período eleitoral
isso pode ser muito perceptível com a aproximação da campanha, com os estudos de intenção de votos sendo publicados, né, de forma mais intensa. Então eu acho que tem esse ponto interessante, que é ver a perspectiva de poder, que até os vereadores, quando chega a próxima eleição também, já começam a pular de um lado para o outro. Isso é natural. O que eu acho que é interessante também a gente observar da fala do Dr. Silvio, Eliezer, é esse ponto, né, que ele coloca, que deve ser uma tônica também desta corrida, que são argumentos de que realizações que ele teve quando o governo estadual era do PT e o governo federal do PT, até para rebater o argumento de que é necessário um alinhamento federal, estadual e municipal para se conseguir as coisas para Teresina. Então eu acho que é um argumento que ele vai usar também bastante. Por exemplo, temos a ponte estaiada, temos várias outras situações que foram conseguidas, foram obtidas, inauguradas, mesmo sem o alinhamento estadual e federal. Mas até outubro vamos ter esta disputa, né, esse embate de narrativas, e essa é uma delas. Ezequiel, o fato é que o doutor Silvio, na condição de pré-candidato, enfrenta dois palácios. Está sem palácio e enfrenta dois palácios. O Karnak e o Palácio da Cidade. 3, e o Planalto também, né? E o Planalto, muito bem, Tassi. 3. Exatamente. Sem o apoio municipal, sem o apoio estadual e também sem o apoio federal, né? Ele mesmo que disse que faz esse aceno, né, claro, dizendo que é sobre a gestão dele em si, que vai ser uma gestão pautada, claro, do que ele já colocou aqui na capital, né, já colocou em Teresina, como o próprio Tasso já informou. Tem a ponte estaiada, também tem o shopping da cidade, onde também tem vários comerciantes de Teresina que ficavam nas ruas da capital, sem um local adequado para que pudessem fazer as suas vendas em si. Mas o doutor Silva, ele está bem apaziguado referente a essa situação. Ele fala que até o presente momento não tem esse apoio da máquina, não tem apoio da máquina pública em si, mas ele disse que está pautando o seu discurso justamente nisso, como eu falei, sobre esses feitos que fez em Teresina e sobre essa trajetória que ele, juntamente com o saudoso Firmino Filho, fizeram aqui em Teresina, né? Então, ele, claro, vai ter esse apoio, sim, do lado de Ciro Nogueira e companhia, progressistas, republicano, o próprio União Brasil, e ele está apostando justamente nessa questão do que ele fez na capital Teresina. Então, é algo então salutar, porque está sim acontecendo essa polarização. Doutor Pessoa sim fala que vai dar uma resposta sobre isso, né, sobre essas pesquisas eleitorais que estão acontecendo, porque ele fala que não tem tanto quantitativo de votos em si, mas ele diz que tem sim esse quantitativo de votos. Mas aí a gente vai ter que analisar, né, ver com mais cautela, porque, propriamente dito, a campanha eleitoral ainda não começou. Estamos em pré-campanha, mas atualmente essa pré-campanha que está acontecendo, ela já está mais fervorosa do que propriamente a campanha em si, que vai começar a partir de julho, Eliezer. Verdade, o clima de pré-campanha é bastante intenso, acalorado, é como se fosse uma ampliação da campanha propriamente dita, que começa 45 dias antes do pleito eleitoral. E o pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PT, Fábio Novo, acredita em um cenário polarizado nessa disputa pelo comando do Palácio da Cidade. Vamos ouvi-lo. Nesse momento, sim, é o que indicam todas as pesquisas que nós temos acesso, que colocam uma polarização com tendência, graças a Deus, cada dia mais do crescimento do nosso nome. Isso vem se consolidando bastante, inclusive nos últimos 15 dias, e eu estou muito animado porque eu acho que o pré-candidato que consegue montar um bom time de vereadores, e nós conseguimos montar não só um bom, nós conseguimos montar o maior e o melhor time. Isso faz uma diferença muito grande numa pré-campanha e depois de uma campanha. Você observa que aqui hoje, quando a gente chegou, as pessoas bastante animadas. João Magalhães, cenário polarizado, isso representa uma dificuldade para quem tenta furar essa bolha, para nomes alternativos de outros partidos. É como se o clima de segundo turno já tivesse instalado. Exatamente, aliás, eu ia chamar atenção para isso, porque uma eleição polarizada, ela aumenta as chances de ser resolvida no primeiro turno, porque se você tem dois candidatos competitivos lá no primeiro andar da disputa e os demais candidatos
ficam ali na casa dos 5%, 6%, como é o cenário que se desenha hoje pelos principais institutos de pesquisa aqui em Teresina, você praticamente tem uma eleição que pode ser resolvida no primeiro turno. Isso aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições do governo do estado. Você tinha apenas 2 candidatos competitivos, Rafael Fonteles e Silvio Mendes. A porcentagem de votos dos demais candidatos, mesmo somando todas elas, ficava muito pequena, não conseguia levar uma disputa para o segundo turno. E aqui em Teresina o que a gente observa é essa tendência de polarização entre Silvio Mendes e Fábio Novo. Isso deve levar o discurso a ter um tom mais elevado, inclusive de críticas de um contra o outro, isso é natural da política. Os dois têm grupos políticos, como a gente afirmava agora há pouco no Papo do Cafezinho, tanto Fábio Novo quanto Silvio Mendes possuem uma capacidade de dialogar e de atrair aliados que é muito grande. Eu acho que a gente, nesse sentido da polarização, pode fazer com que seja uma eleição de um turno na capital, o que também aumenta a questão do voto útil, né? O eleitor que tem uma tendência em optar pela terceira via, pela quarta via, acaba se perguntando, eu vou mesmo, entre aspas, perder meu voto, né? É uma expressão muito utilizada na política, que é a questão do voto útil. Ele tem uma tendência natural em votar naquele candidato que ele acha que realmente vai ganhar. Tudo isso favorece essa polarização que, de certa forma, se desenha. A gente está entrando no mês de maio, né? Mas o calendário avança muito rápido, daqui a 2, 3 meses a gente já está em plena campanha. Então, eu diria que há uma tendência de se evoluir para essa polarização.